tudo bem? Este é o 4º episódio do nosso podcast Gestão Agro. E hoje aqui comigo o Rafael Naves e Danilo Figueiredo. Bem-vindos ao nosso podcast. Obrigado, Josene. É uma satisfação estar aqui com você, né? E a gente fortalecendo essa cultura do agro aqui no nosso estado, no nosso Brasil, cada dia mais forte, né? Obrigado. Isso aí. Boa noite a todos, né? E que a gente faça um bom debate que traga frutos aí para o nosso sistema agropecuário no estado do Tocantins. Nosso podcast, o nome já diz, Gestão Agro, um assunto que é muito importante dentro e fora da porteira. E hoje a gente traz como tema principal aqui a estruturação financeira. Por onde que a gente começa a falar desse assunto, Danilo? Pois é, a estruturação financeira deveria ser não é nem por onde, né? Deveria ser o primeiro passo, né, Rafael, para se falar dentro de uma propriedade rural. A estruturação financeira, ela elucida os caminhos que a propriedade está seguindo. Ela traz para a propriedade a luz sobre aquele desempenho não só produtivo, né, de dentro da propriedade, mas também o desempenho financeiro, aquele desempenho da conta bancária, como é que estão as coisas com relação à linkagem da conta bancária com o sistema de produção da propriedade. Então, assim, realmente é um processo onde a gente deveria estar tomando muito cuidado desde o início, desde antes de se começar a fazer o sistema produtivo funcionar. Quando a gente fala da gestão, da organização financeira e aí da estruturação, todo negócio você tem um termômetro, né? Então essa estruturação, todo negócio ele tem um DNA. O agro, ele é muito dinâmico e ele precisa cada dia estar construindo mais. Eu acho que a estruturação financeira ela é fundamental para essa indústria a céu aberto, que precisa de detalhes talvez até mais agarridos, mais organizados que a própria indústria, né? Então, hoje a gente tem movimentações de fazendas, 10, 20, 100 milhões, 1 bilhão no ano, até mais, e às vezes a pessoa, essa empresa, essa indústria, não tem uma estruturação clara dos seus números, né? Fundamental nessa jornada que a gente a cada dia fica mais fino, os detalhes precisam ser mais bem tratados, mais finos, né? Então, vendo essa janela, vendo essa dor do mercado, a gente tem desenvolvido e entrado nessa jornada junto com o produtor, né? Fazendo parte, organizando essa dor e trazendo soluções, clarezas das operações, dos números, para saber até onde pode ir, para onde a gente vai e para onde a gente precisa avançar. Por ser uma coisa que já deveria estar acontecendo, um processo, e como o Danilo colocou, deveria estar lá no início, né, e que muitos ainda não o fizeram, fazer esse trabalho hoje, diria que seria aí trocar o pneu com o carro andando? Eu acredito que, dependendo do ano, né, que a gente está vivendo, né, se eu já tenho a minha propriedade rodando há 10 anos, há 20 anos, eu vou estar trocando o pneu com o carro andando, com certeza. Mas o mais importante é entender que existe uma necessidade realmente de entendimento mesmo do negócio. Então, antes de mais nada, se entender o negócio. Rafael falou um negócio interessante que, comparando com a indústria, né, Rafael? Comparar com a indústria é muito interessante você comparar o agro com a indústria, por quê? Porque o número de variáveis do agronegócio é infinitamente maior do que o número de variáveis da indústria. A indústria não está a céu aberto, como você falou. A indústria está protegida, ela tem uma série de coisas programadas. Quem programa o clima? Né? Isso é um fator de risco? É um fator de risco. Então, quando a gente fala no financeiro, quando a gente fala no financeiro, o que a gente fala? A data do plantio, a data de iniciar o processo de recuperação de pastagem,
o tempo disso, o tempo daquilo. Você não fala isso em indústria, ou pelo menos a maioria delas. O que você fala em indústria? Produzir. Rede de produção, esteira de produção. Começar aqui e terminar um produto pronto lá na frente. No agro, não, a gente está o tempo inteiro trabalhando em cima disso. Esse contexto, se acontece no início, se acontece hoje, né? Quer dizer, no final a gente não tem, porque a gente vai ter sempre, né, o continuismo do processo. Mas se não aconteceu lá atrás, pode acontecer, tem que acontecer o quanto antes, porque nada mais é do que fazer parte do processo. Já se acontece isso, a cadernetinha que anota tudo, está no bolso, está lá o lápis, a caneta, né? A informação de um funcionário, seja de que nível for. Outro comparativo interessante com a indústria, né? Os níveis das pessoas são níveis muito diferentes, né? A pessoa mora na cidade com a pessoa que, teoricamente, aquilo é uma roça, né? Mora na roça, o nível é diferente, então o nível de informação que chega é totalmente diferente. Então tudo isso aí traz pra gente aquela necessidade, realmente, eu preciso entender melhor o caminho que eu estou seguindo. Até mesmo porque quando a gente fala da questão climática, um fator chave, né, a janela de plantio, o exemplo da soja, a gente tem o período vazio, a janela de plantio, a gente tem os períodos determinados até mesmo por uma regulamentação na lei, mas ao mesmo tempo a gente não combina com a chuva. E aí, se você não tem uma gestão bem estruturada, como lidar com esse momento financeiro? Exatamente. E isso vai doer no bolso. Exatamente. E você toca num ponto super interessante: trocar o pneu com o carro rodando. Tá, a gente precisa ter uma sabedoria aí, porque o carro tá rodando. Então, e às vezes não é só o pneu, tá rodando sem pneu, e ele tá rodando, e ele vai rompendo, e ele tá dando certo. Ele tá avançando, ele tá aumentando, ele tá produzindo mais. Porque o agro brasileiro, ele é o melhor do mundo. Assim, eu conheço um pouco do que eu conheço. Cara, o agro brasileiro é respeitado no mundo. E às vezes tem essas questões, a gente faz a parte ambiental. Nós somos quem mais preserva no mundo, nós somos quem mais produz no mundo. E a gente tem quebrado todos os recordes. E esse carro, que mesmo com o pneu furado, às vezes sem pneu, às vezes só com 2 pneus tracionando, ele está puxando. Então, a estruturação financeira é diagnosticar isso. Não, tem um pneu rodando, esse pneu está puxando todo mundo, então eu preciso estruturar uma segunda roda aqui, eu preciso melhorar esse ponto, e com o carro andando. É essa a dinâmica. Eu acho que o gostoso do agro é isso. Cara, nós não vamos parar, pode vir pandemia, o mundo tá acabando. Aquela banda, uma vez eu fiz um vídeo, né? Aquela banda tocando. Você sabe aquela banda do Titanic? Que o barco tá afundando e eles continuam tocando? É isso, cara. O agro é isso aí, o agro não vai parar, não. E às vezes o barco parece que vai afundar e ele não se desanima, ele continua produzindo. A tempestade arrancou o telhado, ele continua produzindo e nós vamos produzir mais. O problema velho é velho e ele se prepara para um problema, e aquele problema não acontece na próxima safra, mas ele acontece problemas novos. Então essa gestão, essa saúde financeira é muito importante nesse ponto, que eu preciso criar, me organizar, ter gordura para ser mais robusto ainda, tá? De ser esse tanque de guerra, o carro, transformar ele num tanque de guerra, porque ele precisa desse nível para vencer todas as barreiras, né? E aí entra, né, Danilo, autoconhecimento. A estruturação financeira também é isso. O primeiro ponto, né, que a gente toca quando a gente está fazendo uma estrutura financeira de uma propriedade, você vai imaginar qual é aquela atividade. Então, uma coisa que a gente chama de premissas, né? As premissas, qual é a premissa da pecuária? A premissa da pecuária é GMD, ganho de peso diário, vai ser tempo, quanto tempo eu fico com o animal em recria, quanto tempo um bezerro leva para nascer, quanto tempo ele leva para desmamar, quanto tempo um bezerro leva para virar dinheiro? 9 meses? Não. 9 mais 9, porque ele tem que mamar 9 meses. Então, quer dizer, eu programo lá atrás
para 18 meses, é mais que um ano, né? Esse processo, muitas vezes, ele não está na cabeça da gente de uma forma clara. A gente tenta buscar isso, né, no campo, mas ele é um processo que ele precisa dessa clareza. Isso dentro de uma situação financeira chama premissa. As premissas da agricultura, a área que você está plantando, quantas sacas você vai produzir por hectare, né? Qual que é o valor da saca, qual que é o valor da arroba, tudo isso entra na premissa. Essa premissa, esse entendimento, ele está 100% na cabeça do produtor rural hoje. Por isso que ele fala, eu sei o que está acontecendo lá, porque ele tem as premissas. Ele vive ali, né? Ele vive aquele processo todo dia. Se você, todas essas coisas que eu falei, se você perguntar, talvez ele não vai saber GMD porque ele não pesa com frequência. Mas assim, ele está preocupado em saber quantos bezerros ele vendeu, ele está preocupado em saber quantas sacas produziu, ele está preocupado em saber o preço. O tempo inteiro preocupado em saber o preço. Né? Então muitas vezes ele fala, olhar da porteira para dentro, da porteira para fora. O que eu vou olhar da porteira para dentro? Eu vou olhar produção, produtividade. Isso aí, o produtor é 100% operacional. 100% operacional, é aquilo que eu falo sempre. Se ele tiver que curar um bezerro e se ele tiver que lançar uma nota, que olhar o que ele tem para pagar uma conta receber, ele vai curar o bezerro. Vai curar o bezerro, com certeza. A conta pagar ou a conta receber pode ser de 1 milhão, de 2 milhões, de 10 milhões de reais, ele vai pensar no bezerro, esse bezerro não pode morrer. Vai ficar para depois. Ele é 100% operacional. Por isso que na cidade, qualquer loja, qualquer estrutura de mercado na cidade tem uma estrutura financeira grande, média ou pequena. E no campo a gente tem muita dificuldade, porque o campo é extremamente operacional e pouco administrativo. E lida com vidas, né, Danilo? Quando você fala, por exemplo, do bezerro, né? Eu vou ficar 18 meses. Não, beleza, eu fiz ali uma programação na cabeça que eu vou ficar com esse gado a pasto, por exemplo. E aí vem uma intempérie, um período de chuva que varia. Não, agora eu vou ter que comprar alimento para esse gado. Isso. Aí entra um momento da importância dessa estruturação financeira e do planejamento financeiro. Exato. Você percebe, a premissa está toda na cabeça. Ele sabe tudo que está acontecendo. Está toda na cabeça. Só que a premissa é a premissa para você estruturar. Porque você falou aí, compra. Você pode comprar? Quanto você pode comprar? Com que dinheiro? Até onde você vai? De onde vai vir um recurso? Como é que vai ser esse processo? E todo o dinheiro que eu coloco, na verdade eu não estou gastando, eu estou aplicando. Você concorda? E tá com a bota suja, né? Você tá falando aí, vem muito forte assim, esse sentimento. Não adianta você trazer um negócio, uma gestão, uma operação de pessoas que não vivem isso. Você tem que viver isso aí. Você tem que estar com a bota suja, entendendo essa operação. Isso é uma grande verdade, né? A gente tem feito trabalhos aqui e o Danilo tem feito isso muito, muito harmonicamente, porque é essa bota suja, é a botina suja. Entender a operação, entender essa dor, o que geralmente o produtor fala é uma grande verdade. Talvez ele não consiga transcrever esses números, mas quando você começa a transcrever esses números, essas premissas, você começa a ver que ele tinha razão e que ele sabia o que ele estava fazendo. Ele não tinha dados numéricos para essa operação de milhões e talvez até de bilhões, né? Ele não tinha dados numéricos numa operação gigante de indústria a céu aberto, mas ele sabia, ele está vivendo aquele negócio, ele tem esse amor, ele cuida dessas vidas, né? Ele não tinha esse palpável, né? O que a gente propõe, né, é o seguinte, existem duas formas de você controlar, né? Isso aí, uma vez eu estava no Pará e eu ouvi isso de um produtor, achei muito interessante, né? Eu estou indo bem ou estou indo mal? Depende da minha conta, do meu saldo bancário. Se meu saldo bancário está azul, eu estou indo bem. Se meu saldo bancário está vermelho, eu estou indo mal. Os cartão passa, né? Mas é top isso. Isso é um negócio... Porque isso aqui, eu tenho a realidade das premissas, eu vivo elas. Eu tenho o mercado, que eu sei se está bom ou se está ruim. Se o preço está bom e minha conta bancária está positiva, então significa que eu estou indo bem. É exatamente nesse ponto que a gente quer tocar. O que a gente quer trazer para o produtor rural é um conhecimento mais afinado do negócio dele, para ele falar perfeitamente onde é que ele tem que
imprimir mais investimento, onde é que ele vai tirar mais retorno daquele investimento que ele imprimiu e onde é que ele talvez precisa tirar um pouco o pé. Então, eu não posso controlar a conta bancária. Eu não posso falar que minha conta bancária está azul e está tudo bem. A estruturação financeira, ela não fala só do hoje. Ela fala de 3 momentos muito especiais. O do ontem, o do hoje, que é o orçamento, e o dos próximos anos. Quais anos? 5 próximos anos, 10 próximos anos. Quanto mais organizado for o passado, mais para frente você consegue se prevenir, se preservar financeiramente. Então são 3 pontos fundamentais. Hoje, quando a gente fala em orçamento, eu faço meu orçamento mais ou menos aqui. Não é mais ou menos. Orçamento é um negócio que tem que seguir à risca. Uma vez que você fez, ele tem que ser seguido à risca. Porque se ele não for seguido à risca, significa que o projeto é um projeto flexível. E projetos flexíveis, normalmente, eles não são tão bem, né? Não tem um resultado tão bom. O que eu estou querendo dizer com isso? Projeto flexível é aquele projeto que hoje, eu vou ter 10, não vou ter 10 mais não, eu vou ter 15. Isso veio de onde? Veio da minha cabeça? Não pode, tem que ter vindo de um processo orçamentário. Se esse ano vai ser 10, tem que ser 10 e tem que me sobrar tanto. Para o ano que vem ser 15. Para o outro ano ser 20. Crescimento sustentável. Né? Então a estruturação financeira ela tem esses 3 pontos. É um negócio importante. O passado talvez seja o mais importante, porque o passado é histórico. O passado fala, você cresceu, você chegou até aqui crescendo ou não. O que deu certo, o que deu errado, né? Vamos supor que você começou com 10 e está hoje com 5, mas não é. Quem está dizendo isso é seu passado. Você precisou se dispor de patrimônio, você teve que vender um pedaço da sua terra para pagar suas contas, você teve que vender vaca para pagar sua vaca é patrimônio. Vaca é patrimônio quase igual terra, isso aí está na estrutura financeira, que é diferente de bezerro e boi, né? Vaca é um patrimônio, ela gera uma coisa ali dentro, né? Ela é um ativo biológico bem específico, né? Se eu tenho um rebanho de 1000 vacas e eu tenho que vender 200 vacas para pagar a conta, o que aconteceu? Eu perdi patrimônio igual terra. É mesmo quando eu ter tirado um pedaço de terra, né? Então tudo isso tem que ser, vamos dizer, julgado anualmente. Tem que ser julgado anualmente e tem que ser revisitado sempre que puder. Então eu tenho meu histórico, eu tenho orçamento anual, é o orçamento desse ano, eu não posso sair dele. Se tiver alguma coisa que eu tenho que sair dele, vai ser específico, eu tenho que saber por que eu vou sair dele, aonde é que eu vou tirar, por que eu vou tirar, por que eu vou acrescentar, o que isso vai me estabelecer de melhor ou de pior no processo. E os anos para frente, talvez seja o menor dos problemas, mas é o principal, porque é para onde você olha. A gente nunca olha, né? Querendo crescer, a gente nunca olha para trás, a gente tem sempre que olhar para frente. Então, por isso que eu coloquei que são esses 3 pontos, que eu acho que é importante a gente ter esse entendimento. E esse histórico para o mercado, ele é muito forte. Às vezes a gente vai abandonando a nossa história, né? Às vezes a gente vai abandonando a nossa... Não, eu quero começar hoje. Mas o ontem, ele fala de quem você é. O ontem, na questão financeira, ele te dá um direcionamento, uma estrutura e uma confiança. Cara, hoje uma empresa com 3, 5 anos, ela já rompeu ali uma grande fase, a barreira de quebrar. Então, quando ela vai para 7, 8, 10 anos, ela rompeu outra barreira. Entende? Então, esse tempo, ele é muito importante nessa estruturação para você trazer um crédito diferente, trazer um parceiro diferente. Então, você absorver números diferentes. Um parceiro de crédito, né? Porque nós estamos... Exatamente, é isso aí. Trazer um parceiro. O que é um parceiro? É um sócio? Não estou trazendo um sócio. Estou trazendo alguém que acredita em mim financeiramente e consegue, por exemplo, custear, fazer meu custeio, porque ele vai me cobrar uns juros, né? Porque ele está aplicando dinheiro ali, só que ele confia no que eu faço. Ele viu meus números. Porque ele viu meus números. É exatamente isso. Então, eu acho que nós resumimos a estruturação financeira nisso. Sem uma estruturação financeira, eu sou uma pessoa que não tem história.
Se eu não tiver história, como é que eu vou gerar credibilidade? Aonde é que eu vou gerar credibilidade para ter um resultado, para ter alguém acreditando em mim e colocando, né, colocando ali algum recurso, né, que vai me ajudar, que vai me alavancar, que vai fazer uma série de coisas. Então acho que nós falamos aqui agora sobre a estrutura bancária e de fundos em geral. O que é o banco? O banco, quando ele manda aquela planilha para a gente preencher, para a gente poder ter o crédito, ele vai te perguntar o quê? Como é que está a sua vida? Né? O fundo é muito mais detalhista, ele vai falar assim para você, eu tenho dinheiro, o que você vai fazer com o meu dinheiro? Quando você vai me retornar o que eu estou te pedindo? Eu vou te emprestar meu dinheiro com 10%, você vai me retornar? Mas por que você vai me retornar? A sua atividade te dá esse retorno? Você tem condição realmente de fazer isso aí? Não é isso? Eu acho que é exatamente o que você falou. Nós falamos aqui agora do processo financeiro, processo bancário mesmo. Né? Por que a gente às vezes entra para poder pedir um recurso e não consegue? Muitas vezes é porque eu não tenho. E a grandeza da estrutura, porque assim, quando você fala de uma operação financeira, quando a gente traz o agro, ele traz outros patamares, ele traz outra dimensão. Você vai falar de uma empresa, de uma indústria, às vezes você fala de alguns milhões e de volumes significativos, né? Mas quando é do agro, cara, esse número toca as centenas de milhões, o bilhão facilmente. Então, a gente precisa entender a dimensão do agro, a dimensão do produtor rural, da indústria rural, da indústria do agro, porque ela é gigantesca. E nós precisamos entender isso a fundo, porque isso movimenta números de centenas de milhões, de bilhões. E não é várias operações. Às vezes uma fazenda, a operação dela já trata números. Se você pegar qualquer propriedade rural, de pequena, médio, grande, uma pequena propriedade, ela vai falar de dezenas de milhões. Então, você entende que você pega uma indústria e nem sempre ela vai tratar um número assim? E uma indústria, né? Então, essa saúde financeira, ela precisa estar muito clara, porque qualquer torneira pingando vai sangrar, vai gerar um transtorno. Vai esvaziar o reservatório, né? Quando você fala dessa questão da estruturação financeira, Danilo, quando o Rafael fala da questão da grandeza do agro, às vezes quem está nos acompanhando imagina assim, mas eu sou pequeno, vou continuar aqui com a minha subsistência, né? Minha propriedade do ponto de vista de espaço é pequena, e hoje a gente tem percebido cada vez mais que no agronegócio essa questão do pequeno, do grande, do ponto de vista da propriedade, não é necessariamente a questão da ideia e do tamanho do negócio, né? Então a estruturação financeira, acho que é importante a gente falar disso, ela é para todos. PJ, pessoa física, pessoa jurídica. Para hoje tem muito essa coisa, né, da sucessão, e que a gente vê trabalhando assim em grupos, né? Então ela vai para todos e trazendo esse histórico para a identidade do negócio. Isso, porque quando você trabalha, é interessante porque assim, a maioria começa trabalhando um CPF, né? E é um trabalho, é uma evolução, você já está no CNPJ. Isso já é um trabalho significativo, já é uma construção de uma sucessão. Porque se o CPF morre, o CNPJ não. Ou seja, é muito importante. Exatamente. E sobre tamanho, tá? O que é grande, o que é pequeno? Vê a movimentação na conta. Você vai ver o cara pequeno, mas você olha a movimentação na conta. Compra, venda, a movimentação é gigante. O que às vezes uma propriedade pequena, mas é fruticultura, tem várias coisas que podem gerar uma alta movimentação, uma alta lucratividade. Então, o agro ele é dinâmico e é expressivo no pequeno e no grande.
não existe essa questão de pequeno e grande. Você tem as classificações, mas tudo tem que se dar uma importância, porque tudo é vida. Tudo é vida. Sabe o que eu acho assim que é importante a gente fazer a gente colocar da seguinte maneira: o pequeno ou o grande as pessoas se julgam o tempo todo, na verdade, isso é um julgamento que existe, né? Eu sou pequeno ainda, tá, aquela coisa, né? Mas todas elas tentam fazer uma coisa, que é tentar entender. Eu vou voltar naquilo que eu falei: o produtor rural é altamente operacional. Se ele é altamente operacional, ele com certeza vai deixar coisas para depois, para atuar na operação. Isso é fato. Só que assim, seja médio, seja pequeno, seja grande, você vai sempre ver algum tipo de organização. Eu tenho uma planilha que eu jogo tudo, que eu faço todos os processos ali dentro da planilha. Nessa planilha eu sei tudo que eu gastei, tudo que eu tenho para pagar, tudo que eu recebo, então eu sou organizado, ok. E eu concordo com essa organização a gente precisa dela para trabalhar uma modelagem financeira. Mas o que eu trago além disso, além desse controle planilhado? Eu vou trazer... aí você falou lucratividade e tudo mais. Eu vou trazer a real margem da atividade. A realidade da atividade, a margem real da atividade, ela vai vir através do quê? De uma estruturação onde você jogou todas as contas a pagar, jogou todas as contas a receber, você jogou tudo que tem ali para você de endividamento, tudo que você pegou de dinheiro, de recurso emprestado, tudo que você colocou, você vai jogar ali dentro e você vai jogar isso tudo para frente, ver tanto de juros que você está pagando, qual que é a representatividade desse juro dentro do processo, e você vai olhar que a minha margem está em X, né? Qual que é a margem hoje da soja? Quanto de margem a soja deixa? Qual que é o histórico da margem da soja a nível nacional, a nível de propriedades regionais, para uma micro-região, para uma região mediana e para depois para o país inteiro? 20%, 25%, 30%? Como é que está a minha margem? Se a minha margem está um pouco fora, eu estou falando um pouco de benchmark, de benchmark mesmo, né? De tentar entender isso aí de uma maneira mais comparando, né? Mas a verdade é que eu preciso saber a minha margem, qual que é a margem que está me deixando. Se está deixando margem, qual que é a margem que está me deixando? E como é que isso aí vai vir quando eu comparar com as outras propriedades e como é que eu vou estar localizado diante dessas outras propriedades. Então, eu tenho certeza que os pequenos produtores controlam, tem um controle de caderno, tem um controle de planilha, tem várias formas de controlar. Mas o que me sobrou é que é o grande número que a gente está buscando, né? E esse número, não importa se é grande, se é médio ou se é pequeno. Não importa, é que a margem, aquela margem real, aquilo vai me falar o seguinte: eu vou ficar na atividade porque ela é boa para mim, ou eu tenho que mudar alguma coisa na minha atividade, o que eu tenho que fazer? É onde a gente fala do caminho, do direcionamento, que eu falei. A gestão dos números, né? A gestão dos números. Os números só, eles vão simplesmente, né? Eles vão simplesmente estar ali. E quando você compara com a conta corrente, se está azul, se está vermelho, você vai falar assim, a coisa não está bonita, a coisa está bonita e tal, né? Mas quando você faz uma estruturação, você olha realmente como é que você está hoje, como é que você pode ir, como é que estão as outras propriedades. É isso que eu acho que é o interessante do processo. Por isso que eu falo que traz conhecimento, né? E se de repente a pessoa pensar assim, não, eu teria que mudar de atividade, a questão talvez não seja nem essa, o processo esteja na gestão e não na atividade em si. Porque com os números, você sabe o ponto que você tem que fazer uma inserção, né? O que acontece? Você chega para o mercado, quanto que está aí para me vender? Tá, mas você começou a entender os números seus, sua produção, e onde estão suas dores, onde está a torneira aberta. Então, você entendeu onde ela está pingando, cara, você consegue tratar isso. Cara, se eu fizer uma venda futura de tanto, travar meu... Você entende que você começa a trazer a verdade sobre a sua operação? Que antes você está fazendo uma operação e assim, isso com muito zelo, com muita... que é um sagrado, tá? E eu gosto de reforçar isso. O carro pode estar até sem pneu, mas ele está avançando, né? E quando você extrai esses números e onde esse número está realmente inflamado, onde precisa curar aquela vaca, onde você precisa curar essa dor, você diagnostica isso e você trata aquele ponto.
cara, eu tenho que fazer uma venda futura de tantos por cento, eu preciso melhorar isso aqui, porque eu preciso travar, porque o resto é lucro e eu começo a... Não, eu preciso absorver uma taxa de juro melhor, porque o que está me matando aqui, apareceu aqui, é a taxa minha de juro. Não, o meu gargalo aqui é porque eu estou vendo que eu estou plantando minha plantabilidade, minha produção, meu número não está atingindo porque minha plantabilidade está baixa. Então você começa a extrair. Eu ouvi um negócio há uma semana mais ou menos atrás de um produtor que eu acho que é interessante trazer aqui como experiência, né? Eu perguntei para ele qual que era o nível de safrinha que ele fazia, quanto de segunda safra ele plantava. Você consegue plantar quanto nessa região? Por que eu fiz essa pergunta? Porque está relacionado diretamente com o clima. Nós estamos vivendo um momento de clima meio inadequado agora, né? Então a gente está se adaptando a isso aí para poder ter o melhor nível de exploração da terra possível nesse clima que nós estamos vivendo agora. E eu considero que a segunda safra é uma safra importante para o processo financeiro de uma propriedade. Total. Ela me traz, dentro do mesmo ciclo, um pouco mais de aproveitamento, né, em hectares. E eu fiz essa pergunta, né? Qual é o seu nível de... Você vai plantar quanto de segunda safra? Você vai chegar a 60%? Ainda joguei os números, 60%, você já conseguiu chegar a mais de 60%? Nunca passamos de 30%. Nunca passaram de 30%? A janela de coisa... Ele falou, não, a janela de produção não me permite. Essa pessoa extremamente bem comportada em termos de estruturação financeira. Ele tinha uma resposta financeira para me dar, não uma resposta produtiva, uma resposta operacional. Ele me deu uma resposta produtiva, lógico, né? Mas é uma resposta que não foi operacional. Tipo, eu vou conseguir plantar mais de 60%, eu vou conseguir plantar 100% da área de segunda safra, eu vou conseguir porque minhas máquinas estão tudo preparadas e eu sou operacional, mas o que tem... Só que a resposta que ele me deu foi o seguinte: quando eu planto 30%, eu colho 140 sacos por hectare no Tocantins. Quando eu planto 50%, eu colho 70 a 80 sacas. E isso me dá prejuízo. Agora, 140 sacas em 30%, eu tenho um lucro de tantos por cento, menos 18%. É a resposta que eu queria ouvir de todos os produtores. Por isso que nós estamos aqui, tentando fazer esse trabalho. Eu queria ouvir essa resposta de todos os produtores. Por quê? Porque isso aí é o que traz para a gente a gestão financeira real. Porque ela deu um apontamento na operação. Ela falou para ele assim: operação, não planta mais de 30, senão eu vou ficar no vermelho. Ela apontou o que tinha que ser feito lá fora. E é isso que nós queremos. Claro que eu quero o produtor operacional, mas eu quero que ele seja operacional depois de ter perdido pelo menos umas 2 ou 3 horas no escritório avaliando as coisas de dentro do escritório. A minha pergunta para vocês hoje é assim: Tocantins hoje, estruturação financeira, do que a Terra Forte já está trabalhando com essa parte de estruturação. Os produtores culturalmente, como estão? Já estão percebendo a importância disso? Eu vou responder esse negócio antes de você. Porque depois você vai dar outra resposta que eu sei que vai ser boa também, mas a gente vai ter que... Isso aqui é um grande problema. Eu procuro a estruturação financeira quando eu preciso de recursos. E eu acho isso errado. A estruturação financeira tem que ser igual roupa. Você tem que estar vestido nela o tempo inteiro. Agora, eu procurar a estruturação financeira porque eu preciso de recursos, eu estou cometendo um erro. Eu não estou consertando o carro com o carro andando. Eu não estou trocando o pneu com o carro andando. Eu estou tentando apagar o fogo. E quem apaga fogo, deixou o fogo pegar. Então, esse, na minha opinião, Rafael, não sei qual que, eu sei que a sua vai ser mais ou menos balizada também na questão do recurso, mas a minha opinião é que a estruturação financeira eles têm que estar vivendo ela, tem que estar vestido dela o tempo inteiro. Para que na hora que você precisa de recurso, você não precisa de recurso porque a conta bancária acusou que você precisa de recurso. É que o seu modelo de trabalho, o seu modelo financeiro apontou a médio e longo prazo que você vai precisar de recurso ali na frente porque você aumentou uma área, porque você precisa aumentar uma área, porque você precisa comprar uma máquina, porque você precisa adequar seus equipamentos. Então essa é a minha visão. Investimento. E o que acontece hoje, não vamos falar de Tocantins. Não vou falar de Tocantins. Podemos expandir isso para o Brasil inteiro. Sim. Porque eu conheço praticamente todas as regiões do país e dentro de todos esses processos,
Esse exemplo que eu acabei de dar agora, se ele representar aí 20%, eu não estou falando das grandes estruturas que tem já um CFO, uma pessoa só olhando para aquilo, que é diferente, né, da maioria das estruturas que nós conhecemos. Mas eu acredito que no máximo 20% tem esse pensamento. Eu vou atrás do recurso, então eu preciso do quê? É a pergunta. Você não precisava nem fazer nada, botasse a estrutura financeira debaixo do braço e vai no banco com ela. Aqui está minha vida pregressa, aqui está meu orçamento atual e aqui está porque eu preciso do dinheiro. Não tem o que falar, não tem o que o banco, a única coisa que o banco vai olhar é se seu nome está limpo. Né? Seu nome está limpo, você pagou suas últimas dívidas, como é que está a situação? É isso. Se bem que se tiver com a estruturação financeira bem alinhada, não vai correr o risco de ter dívida. Não vai correr o risco de ter, porque já está. Tem clareza dos números, né? Já está bem claro os números, não é isso? O Tocantins, eu amo esse estado. Mas o que o Danilo falou é uma grande verdade para o Brasil, tá? A gente precisa... o produtor, eu sou produtor, sou filho de produtor, meus avós eram produtores, então não precisa falar que está no sangue, né? Então produzir é uma paixão. O problema é que a paixão, às vezes, ela é maior do que a realidade. E a gente precisa superar o sentimento. Quando você passa uma operação e ela é sucessão, ela é sucesso, quando quem sucede isso, ele viu a alegria do processo, ele viu. Então, é uma reflexão que eu acho que a gente tem que trazer para cada produtor, cada CPF, cada um que está iniciando o CNPJ, a hora, sempre há tempo de começar, de recomeçar, de se transformar, e nós estamos vivendo esse momento. O Tocantins é o melhor cenário para isso. Por que o Tocantins é o melhor cenário, o cenário mais perfeito? Porque a agricultura aqui, ela começa aí uns 20 anos, 30 anos no máximo, os históricos, né? O Estado começa agora. Então, vem pessoas e quando elas chegam, elas estão abertas às novidades, às novas promessas, né? E Tocantins tem se revelado essa nova promessa. Ele tem se consolidado como uma terra que jorra o leite e mel. Então, o nosso produtor, às vezes, ele sai de um lugar, às vezes do sul, às vezes do centro-oeste ali, e ele está disposto a novas experiências. E a gente precisa disso em cada lugar. Então, às vezes, ele está aberto a novas propostas. Mas eu queria levar isso, o Danilo falou muito importante, eu queria levar isso para todo o Brasil. Essa proposta de entender a sua estruturação financeira, a sua sucessão financeira. Porque ela não é sua. Ela tem que ser o sucesso que passa para o... Se vai para filho. Pai para filho, para quem for pegar aquele bastão, a nova jornada. Então, o que eu vou facilitar para ele? Eu vou deixar para ele a fazenda? Mas o que ele vai fazer com a fazenda? Você tem que passar para ele números. Se você não quer passar para os filhos, mas você passa para o seu gerente, pelo menos, né? Então, você tem que trazer a clareza do processo. Quando, às vezes, quem tem feito essa organização, o banco chega, entra no seu negócio, ele faz a sua estruturação e ele fala quanto que quer dar de dinheiro para você e qual a taxa de juro. Cara, a gente tem que estar um passo à frente nisso. O banco é um grande parceiro, os fundos, são grandes parceiros, só que você precisa saber o que você quer. Posicionar, né? Posicionamento. A palavra muito forte é essa, posicionamento. Qual é o seu posicionamento? Como você tem se posicionado no seu negócio? O bezerro não é importante? Não. O bezerro é muito importante. Aquele pezinho de soja é muito importante.
Só que a sua vida financeira, ela paga a conta do bezerro, ela paga a conta da soja, ela é essa estruturação da sua família, da sua empresa. A gente precisa tratar isso com... É exatamente isso. É exatamente isso aí. Pagou a conta de todo o processo que está acontecendo, mas como é que pagou essa conta e de que jeito é que ela vai ter continuidade, né? É isso aí mesmo, eu acho que... Porque o troféu não é que eu produzi tantas sacas, que eu tirei tantos bezerros. Quanto que sobrou? É a margem. A margem. É isso. Qual que é a sua margem? É uma pergunta forte. Quando você pergunta pro cara, o cara acha que você está até ofendendo ele. Né? Mas quer saber da minha esposa também? Qual que é a minha margem? Mas isso aí é exatamente isso. E se sente ofendido mesmo, porque, poxa, né, querendo saber tudo, pergunta qual que é a sua média de produção. A minha média de produção é 65 sacos. Então tudo ficou lindo, né? O problema é a margem que está ali. Onde é que está aquela margem, né? Isso é um negócio interessante, porque desde 2008, né? O primeiro confinamento que eu fiz aqui no estado do Tocantins foi em 2008. E naquela época se dizia o seguinte: confinamento empata. Confinamento empata. É só para tirar o gado do pasto porque não tem pasto. Então leva para confinamento, mas o confinamento não vai dar dinheiro. E naquela época eu falei, poxa, mas não é possível. Os Estados Unidos trabalham com isso há 50 anos. Isso é 2008, nós estamos falando de mais de 10 anos, 15 anos, né? Como é que eles fazem isso há 50 anos? E só isso, eles já praticamente, né, tiraram todo o processo, estão trabalhando sempre com integração lavoura-pecuária e trabalhando com essa integração, né, que é a lavoura fornecendo alimento para a produção de carne. Por que eles se contentam com algo que só empata, né? Isso. Você sabe por que a gente tinha essa visão? Porque nós nos contentávamos só com essa visão micro do negócio. Na verdade, quando você começa a colocar que o confinamento, além de você fornecer alimento e o animal engordar 1,5 kg por dia, você eleva toda a carcaça com rendimento de carcaça de 50% para 56%. Esses 6% resolve o problema financeiro do confinamento. Se você colocar comida para o ganho de peso, realmente ele empata ou até dá prejuízo. Mas quando você coloca que ele engordou, que ele está com a relação carne e osso muito maior, aí eu falei, não, essa conta está errada. Quando você começa a buscar os outros profissionais de confinamento, eu falei, pessoal, vem cá. Esse negócio de empate, não, eu fiz essa conta, não empata. Esses caras estão. Que é aquela visão do produtor que influenciava a gente como técnico. Aí eu comecei em Araguaína, hein? Araguaína é um lugar que é boi a pasto tradicional. A praça boiadeira, né? Muito antiga de boi a pasto. Eu chegava e falava: olha, não empata não. Se vocês fizerem bem a conta, vocês vão ver que além dele liberar espaço nas pastagens, além disso, além daquilo, você ainda consegue melhorar seu ciclo produtivo, porque antes você abatia 500 bois, agora você vai ter condição de abater 1.000, então você aumenta, né, a sua capacidade. E balizado em quê? Balizado que você deu aqui tantos quilos de alimento para o animal ganhou esse aqui, ele vai render isso aqui lá no frigorífico. A gente tinha um problema com os frigoríficos no estado do Tocantins, que a gente não tinha rendimento de carcaça no frigorífico. O frigorífico estava nem para rendimento de carcaça, ele ficava com estudo para ele. Hoje não, o frigorífico é um boi bem acabado, que é padrão, que é tudo isso. Porque antes ele comprava 100 bois e só conseguia tirar 90 picanhas. Porque 10 ele perdia porque não tinha acabamento, não tinha nada. Então o frigorífico entendeu que a cadeia melhorando, melhoraria ele também. Mas de onde que surgiu toda essa técnica que nós estamos vivendo hoje? Todo mundo confinando, eu tenho um confinamento, outro tem também, eu faço, o meu boi ganhou 2 quilos. De onde que veio isso? Veio do pensamento financeiro. Não foi do pensamento de produção. Pensamento de produção, isso empata, melhora, mas empata. Daí para frente nós começamos a entender e a negociar melhor com o próprio frigorífico. Frigorífico, você prefere o que para vender lá para o exterior, para vender para o mercado? Um boi com 3 milímetros de gordura, uma carne, uma peça com 3 milímetros de gordura, que você vai ter condição inclusive de armazenar e deixar por mais tempo. Ou você prefere vender uma carne que não tem gordura, uma picanha sem padrão, uma tem 1 quilo, outra tem 2 quilos. Separar cada resultado, isso. Né? Como é que vocês querem isso? Exatamente. O próprio frigorífico, não, nós queremos que é de melhor, nós queremos padrão, nós queremos produção, nós queremos que vocês entreguem. Isso mudou a pecuária da primeira década, vamos dizer assim, dos anos 2000 até agora, mudou completamente. Aí o confinamento virou o quê? Uma estrutura necessária para se ter alta produtividade dentro
né? Mesma coisa, IATF. Vocês estão malucos? Aplicar hormônio em todas as vacas? Foi isso que eu ouvi no início. Jogar tudo no curral? Jogar tudo no curral, aplicar hormônio em todas as vacas? Não. E parir tudo de uma vez? Parir tudo de uma vez? Não. Vocês estão loucos. Isso aqui é prejuízo. É prejuízo. Na cabeça operacional, na cabeça financeira, você botou um baita de um touro, que você não tinha na fazenda. Melhoramento genético muito grande. Controle. Lote, padronizou e trouxe. Condensar a janela, né? Tudo isso é operação. Foi balizado em quê? Avaliação financeira. É muito melhor você tirar um bezerro, filho do touro tal, contemporâneo. As diferenças de idade eram muito grandes, agora não, agora são todos contemporâneos, você tem a forma, né? E provoca a pesquisa também, né? Provoca a pesquisa, exatamente. Tudo isso veio de análise financeira. E foi para operação. Ah, não, agora eu não faço mais sem IATF, eu só faço IATF. O produtor de touro na época falou assim, nossa, vai acabar meu consumo de touro, eu não vou ter mais como produzir. Dobrou, porque você faz o protocolo e aí depois elas dão cio quase tudo junto, as que não pegaram, as que não precisa de muito touro. Precisa de muito touro, então passou a ter a necessidade, ela passou a ter mais necessidade, e o pecuarista extensivo continua ganhando dele lá, aquela margem lá e tal. Tem aquele monte de bezerro lá que ele vai tirar cabeceira, meio, fundo. Esse ano deu mais fundo que meio. Ano passado deu mais cabeceira do que fundo. E não sei o quê. E a IATF não. A IATF ela tem o quê? Padrão, que é o que a indústria gosta de falar. E eu queria até aproveitar e trazer também, a gente fala grão, soja, e as pessoas às vezes falam assim, mas tá falando só de algumas atividades, né? E aí eu vou trazer um exemplo aqui, uma provocação para vocês de uma cultura que muitas vezes é até subjugada, a mandioca, né? Se a gente bem parar para pensar, a mandioca hoje é cultura de fundo de quintal? Não é mais. A gente vê dentro dos projetos de fruticultura, o Danilo tem vivenciado essa questão aí dos projetos de fruticultura, né? A mandioca ganhando espaço e a importância que tem uma estruturação financeira. Exatamente. Numa cultura como essa. Exatamente. Quando você pensa em produção por hectare, quando você pensa em viabilizar um assentamento de quantos hectares? 20 hectares, 15 hectares? Como é que esse cara vai sobreviver ali dentro? Aí ele vai buscar o quê? Ele tem que buscar esse tipo de atividade. E esse tipo de atividade, ela tem uma estruturação financeira específica para ela, porque ele pode pegar os 25 hectares dele, os 20 hectares, os 15 hectares, e colocar 15 vacas, e ele vai ter um problema. Mas ele pode fazer uma plantação de banana, ele pode fazer uma mandioca, que vai ter uma produção de 15 toneladas, de 20, de 40 toneladas por hectare. Que ele pode agregar valor. Agregar valor. Ele vai produzir uma farinha, ele vai entregar para a indústria. Exatamente. Né? Ele vai processar minimamente e entregar no mercado. Ele vai ter uma irrigação. Então ele vai ter O número é essa saúde, né? O número é a saúde. Ele vai simplesmente receber uma terra. Ele vai simplesmente receber uma terra sem nenhum tipo de... Se ele não tem a orientação do número daquela terra, o que ela pode... Ele não vai ter nenhum tipo de perspectiva. Tá, são quantas pessoas, quantos que vão viver dessa operação? Isso. Caramba, eu tenho 5 hectares. Eu tenho 2 hectares. O que eu vou fazer? E a gente chega aqui e fala assim, olha, eu tenho 2 hectares, o que eu posso fazer? Bota 2 vacas. E aí? Vai quebrar. Não, falando planta soja. Nessa soja. Uma colheitadeira. A menos que ele vá ser uma área de experimentação para pesquisa, não vai dar certo. Mas você entende que o número traz essa clareza? Você vai plantar soja, mas tem que ser soja de pesquisa, soja de semente. Você entende? Então você vai ter que trazer uma avicultura para cá. Você vai ter que estruturar um galpão. Você vai ter que... Então vamos trazer a mandioca, esse seu solo aqui. Você está perto de um grande centro, você está perto de uma cidade, então você tem água aqui. Então o número, ele não começa com o que você... quanto você tem que manter? Tá? Você tem quantas pessoas, o que você tem, e aí ele trabalha o número. Ele fatia, igual você estava falando, ele fatia os detalhes e cada detalhe é trabalhado.
Então você traz o confinamento, ele é um detalhe da operação que transforma a operação. Então a inseminação, você colocou, é isso. Então os números fazem você melhorar. Se você não consegue quantificar, você não consegue melhorar. Gente, e se a gente sabe trabalhar, se a gente consegue acostumar com o que é ruim, cara, com o que é bom é bem mais fácil. Dizem que quando a gente dorme no colchão de palha e vai pro colchão de mola, nunca mais quer voltar, né? Agora, se você já estiver lá em cima, imagina para voltar atrás. Não tem... É complexo. Não tem como. E aí, Rafael, você tocou num ponto importante quando você fala dessa questão dos números. Quando a gente fala, por exemplo, de acesso ao crédito, Terraforte trabalha, né, fortemente com a questão de crédito. E aí você fala assim, eu vou lá no banco pedir um financiamento, um investimento em mandioca. Se eu não tiver os números, se eu não tiver clareza, se eu não tiver consistência, eu vou voltar sem o crédito. Eu vou bater na porta e vou voltar sem esse crédito, né? Por mais que a operação pode ser lucrativa, e é lucrativa. Mas eu tenho que provar que é. Você tem que provar que é. Então, você entende que sem essa bagagem que é transcrita nos números, a gente não consegue ter essa clareza da operação. E é isso, a clareza da operação. E a clareza não só para trazer um dinheiro, mas para me melhorar essa operação. Para eu entender, olha, eu queria pegar dinheiro para fazer mais disso. Cara, eu vou pegar dinheiro, só de eu ter organizado aqui me sobrou tanto. Se eu fechar essa torneira, eu já melhoro, entendeu? Então, eu falo que às vezes a gente é provocado pelo recurso. E eu entendo e é importante, é fundamental. Mas a gente não precisa ser provocado. A gente não precisa ser provocado. Que você falou, Danilo. Não pode ser provocado. A gente tem que estar pronto. Você tem que estar pronto. É uma briga, né? Para que você vai brigar? Não, você tem que estar pronto. Você tem que estar pronto para a operação, você tem que estar entendendo por que você precisa daquilo. E não ser... Porque às vezes o recurso existe para um negócio. E às vezes não é o seu negócio. Mas porque você está precisando do recurso, você vai direcionado para aquilo. Então é antes disso. Eu preciso entender o que eu preciso de fato. Cara, eu estou precisando comprar uma caminhonete. Né? Não preciso de um trator, eu preciso comprar uma caminhonete. E tá tudo bem. Não, eu preciso do trator. Eu preciso do trator, a plantadeira com mais linhas, para me conseguir plantar, chegar nos 30%, que é o número que fecha, porque eu vou colher tanto e eu vou melhorar meu número a tanto. É isso. Clareza, né? E aí eu pergunto, existe uma receita de bolo da estruturação financeira? Tipo, não, é isso aqui. Porque cada negócio tem sua peculiaridade. O mesmo negócio vai ter várias formas de você analisar. Não existe. Essa que é por isso que a gente está aqui, né? A cereja do bolo está aí. Essa que é a grande dificuldade. A gente até... O Rafael é muito ansioso, né? Ele gosta das coisas rápido, né? Aí outro dia imediatista. A gente estava atendendo um produtor ali, e ele falou, Danilo, tem como ficar pronto semana que vem? Eu falei, não. Não tem, porque eu preciso entender o negócio. Antes eu preciso entender o negócio. A gente consegue estruturar qualquer negócio, só que a gente precisa de tempo para entender. Então, o entendimento do negócio que vai gerar as premissas corretas e que vão gerar os números corretos lá embaixo. E que vão gerar se eu estou realmente no caminho certo ou aonde que eu tenho que fazer a minha mudança. Mas é fundamental esse entendimento. Esse entendimento é fundamental. A gente precisa entender realmente do negócio. E isso leva um pouco de tempo. Porque muitas das vezes, é que a gente falou, está na cabeça do produtor. E a gente precisa tirar da cabeça dele e colocar isso no papel. E trazer isso, transformar isso. E com acessibilidade, né? Sensibilidade e acessibilidade. Porque a mente do produtor só pode ser compreendida por outro produtor. Não adianta. Porque não é só você trazer o número, mas como trazer esse número, extrair esse número. O segredo eu acho que está aí. Rafael, qual que é o pulo do gato do negócio? É isso.
você sujar a botina. Você tem que ser um com ele e ser um deles. Ser um deles, exatamente. Fica mais fácil, né, traduzir. Porque a clareza, que quando ele passa um número, na verdade ali embutido existe 10 números, existe 1000 números. Então você precisa extrair naquele número as realidades, porque é tudo que ele tem. Aquele dado, ele é fruto, e aí você entende de onde originou e você começa a montar a estruturação. A fórmula, ela não... É engraçado, né? A gente sempre busca a fórmula, né? A propriedade pode ser vizinha uma da outra, mas ela não é igual. Um ano agrícola não é igual ao outro. Não é igual, exatamente. E a mesma cultura. De um lugar ela vai ter uma estrutura, outro lugar ela vai ter outra estrutura. Eu usei 3 plantadeiras para fazer 500 hectares, outros usou 3 plantadeiras para fazer 800 hectares e com certeza ele fez alguma coisa ali dentro que foi diferente do outro. Então a estruturação financeira ela muda o tempo todo. O importante é que ela traz caminhos para mudança. Depois que ela está pronta, ela traz caminhos para mudança. E eu acho esse ponto maravilhoso. Eu acho que esse é o ponto. É o ponto de mudança. Que a gente vai mudar. E a gente está em transformação. E a operação, ela está sendo aferida para ano que vem a gente fazer melhor. E para ano que vem fazer melhor. E a modelagem, ela traz essa clareza. Qual é o melhor ponto de mudança? Qual que é o ponto que eu coloco menos força e transformo mais? Né? Vamos voltar no benchmark, né? O que o benchmark entrega? Ele entrega fazendas altamente produtivas, mediamente produtivas e de produtividade normal. E quando o benchmark entrega isso, qual que é a primeira pergunta que você faz? O que os grandes números, aqueles donos dos grandes números fizeram de diferente dos que fizeram números inferiores ou medíocres, vamos dizer assim? Qual que foi o que ele fez que eu não fiz, que realmente me deu? E você não consegue enxergar isso na operação. Você só vai conseguir enxergar isso quando você vê realmente que qual que é a relação, por exemplo, de número de cabeças por funcionário, por vaqueiro. Qual que é, por exemplo, a relação de hectares por, vamos colocar generalizado, por, não vamos falar máquina, vamos falar por cavalo, né? Vamos dizer que eu tenho lá, em trator eu tenho 1000 cavalos, 2000 cavalos de trator comprado para tantos hectares, enquanto o outro com mais eficiência tem metade desse valor. Isso deveria estar no pacote de quem vende a máquina, né? Olha, sua fazenda comporta esse tipo de maquinário. Não o produtor chegar lá e comprar aquele maquinário que estava na promoção, aquele maquinário que... Você tá entendendo? Estava na exposição. Estava na exposição, né? Não fazer isso. Eu vou lá e vou comprar o que eu preciso. Balizado o quê? Balizado um projeto. Esse projeto ele começa lá atrás. Ele começa entendendo essa parte financeira. Então acho que é muito importante a gente ter, porque é N visões que a gente tem depois que a gente entende. É o diagnóstico, né? O cara comprou esteira para colheitadeira. Tá, quantos hectares problemáticos que ele tem? Não, eu atuei naquele ponto ali, mas quantos pontos você tem na fazenda? Não, tem 1 hectare. E você comprou. Em quanto tempo ela vai pagar? Tem que muito tempo para pagar o investimento. Será que não tinha o cara para terceirizar esse trem? A gente percebe que a estruturação financeira ela faz com que fique mais fácil dar mais passos acertados e mais firmes também, né? É isso. Acho que resume bem. Se foi essa a mensagem que a gente passou, eu acho que passamos a mensagem certa. Porque é isso que eu tento fazer o tempo inteiro. Eu falei assim, será que você está realmente no caminho certo? Vamos ver isso através, né? Você quer fazer um investimento? Quero. Então tá, esse investimento vai trazer. Que tamanho ele vai trazer o que de volta? Né? Não é uma coisa simplesmente jogada. Eu vou investir tanto a mais aqui, isso aqui vai me dar esse resultado. Não, a gente tem todo o processo para a gente poder entender. Eu gosto de trazer Deus em todos os processos, né? E um dos dons do Espírito Santo é o dom do bom conselho, né? Eu acho que a modelagem financeira é o bom conselho. Ele traz o bom conselho. Ele traz o conselho certo. O que você precisa de fato melhorar? Eu acho que a modelagem financeira é isso. É aonde você pode ser mais eficiente, trazer mais lucratividade. A tomada de decisão acertada.
pontual. É isso aí. E assim, então, nós encerramos mais um episódio do Gestão Agro, agradecendo a presença do Rafael Naves, Danilo Figueiredo, deixando as portas abertas aí, Danilo, para que você venha mais vezes, e deixando aqui já também o convite para o Rafael para mais vezes dividir o espaço aqui com a gente. Tamo junto, tamo em casa, né? É isso aí, estamos aí para poder sempre somar, né? É o que a gente está querendo. E multiplicar, né? Isso, multiplicar e traduzir as operações em números, que é o mais importante. Essa é a melhor parte. Obrigada.